Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um fórum. Tem bastante novidades aí, que o doutor Damasceno pesquisa, olha, acompanha, né? A gente agradece mais uma vez o esforço dele para nos deixar atualizados com relação às medidas provisórias, e leis, e normativos, etc. e tal. E aí tem na pauta coisas interessantes para hoje. E vamos a elas, então, doutor. Seja feliz e que você consiga transmitir para nós um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado e vamos em frente. Ok, pessoal, boa tarde a todos vocês, que nós tenhamos um feliz 2023 e anos seguintes também, que esse ano seja bem produtivo, bem tranquilo e que as empresas realmente possam desempenhar o seu papel, que é de produzir riquezas para o Brasil. Nós vamos, oficialmente, lançar o nosso material. Bem, nós hoje colocamos esse tema, mas tendo em vista algumas medidas provisórias publicadas no final da semana, nós vamos comentar também sobre a possibilidade de algumas medidas judiciais e, principalmente, de um aumento de carga tributária que vai ocorrer em virtude dessas medidas econômicas que foram adotadas através de medida provisória no final de semana. O primeiro tema é transporte de carga sem papéis, né? Transporte de carga, a logística sem o papel impresso, e a regulamentação daquele documento de transporte, né, eletrônico. Segundo item, a despesa é só mais para poder todos tomarem conhecimento, ficar registrado, que a despesa com home office não tem incidência para a contribuição do INSS. Eu vou explicar as condições para que isso possa ocorrer. E os temas que estão no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à reforma trabalhista de 2017. Então, tem algumas ações, nós vamos comentar, e dentre essas ações, 7 pontos importantes que interessam a todas as empresas. E mais ainda o julgamento da ADI, da CONTAG e da CUT em relação ao decreto do presidente, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que denunciou a conversão da OIT, a Convenção 158, sobre a demissão sem justificativa. E eu vou acrescentar ao final as medidas econômicas e o que nós podemos fazer. Primeiro é o transporte de carga sem papéis impressos. Isso é interessante porque é um avanço muito grande que há muito tempo se luta, desde a implementação da nota fiscal eletrônica, para que houvesse uma diminuição nos papéis. Eu coloquei o segundo tema, que é a regulamentação do DTE, logo em seguida, para chamar a atenção que o primeiro item diz respeito às obrigações entre estados e o Distrito Federal. E o segundo, diz respeito à contratação, não o contrato em si de transporte, mas o contrato do transportador, principalmente o TAC, para a efetivação do serviço de transporte, no que diz respeito às suas retenções, obrigações, o valor do frete, aquela tabela do frete, para a tributação para o governo federal. Então, esse documento DTE é federal, e os demais são estaduais. Então, nós temos no COFAS uma comissão chamada de COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente do ICMS, que é formada por técnicos das secretarias de fazendas, das 27 unidades da federação, para apresentar sugestões sobre documentação ou sobre modificação na legislação do ICMS.
E quando diz respeito a obrigações serem lançadas em documentos, ou modelo de documento, formato de documento, eles criaram o Manual de Orientação do Contribuinte, chamado de MOC, e lá tem os modelos e os formatos a serem seguidos. E nós temos aqui, nós vamos comentar sobre a reforma que eles fizeram no dia acho que 12 ou foi 14 de dezembro passado, modificando 3 ajustes CINIEF antigos. Então, o primeiro é o 48 de 2022, ele altera o ajuste CINIEF. CINIEF é o Sistema de Controle de Emissão de Documentos Fiscais. 21 de 2010, esse ajuste CINIEF institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. O que é o manifesto? O manifesto é uma espécie de romaneio que relaciona todas as notas fiscais, remetentes, destinatários, valor da mercadoria que está sendo transportada em um respectivo carregamento. Então, ele é o resumo de tudo que vai na carga a ser transportada. Então, ele é o manifesto. Ele era um documento não fiscal, passou a ser um documento fiscal e precisava de autorização para a sua impressão, e através do ajuste em 2010 ele passou a ser eletrônico. Então, não precisa mais emitir o documento fiscal, ele passou a ser eletrônico. Agora, o que ocorre é que esse documento eletrônico, ele ainda exigia que fosse um documento auxiliar, acompanhando os documentos auxiliares das notas fiscais e um documento auxiliar do conhecimento de transporte. Ou seja, você tira as notas fiscais, tira o manifesto, mas tem que ir um documento substituindo. É claro que é mais resumido, mas já era um pontapé para que se chegasse mais avante do que se pretendia, que era extinguir totalmente a necessidade de papel no transporte rodoviário de cargas. Bom, então esse ajuste agora de dezembro, ele alterou e diz o seguinte, nesse parágrafo 5º, do ajuste da cláusula primeira do ajuste. Ele fala assim: exceto no caso do manifesto de carga eletrônico emitido em contingência. O que é o emitido em contingência? É quando o sistema cai por qualquer motivo, fica fora do ar, eles emitem ele fisicamente. Então, quando é emitido fisicamente, então tudo tem que ser fisicamente. O conhecimento fisicamente, o manifesto fisicamente, esse dump fisicamente, porque o documento ele passou a ser físico. Mas, então, exceto nessa situação, ele poderá ser apresentado em meio eletrônico, seguindo a disposição gráfica especificada no manual de orientação. Então, regra geral, a partir desse ajuste CINIEF 48, não mais precisará emitir fisicamente o documento. Ele vai ser emitido eletronicamente. O ajuste CINIEF 49, ele altera o 3619, que institui o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, que é o CTE-OS, e o documento auxiliar do CTE outros serviços. Esse documento aí, para outros serviços, é tudo que diga respeito a transporte que não seja transporte rodoviário de cargas, que não seja transporte de cargas. Então, eu botei quais são as situações: transporte de valores, transporte de passageiros e o transporte de bagagem, quando cobra a bagagem. Quando a bagagem é gratuita, não tem isso. Então, esse conhecimento é emitido também. Ele passa a ser também emitido de forma eletrônica. E o que nos interessa mais é o de número 50, que altera o ajuste CINIEF número 9 de 2007, que institui o conhecimento de transporte eletrônico e o DACT, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte. Foi acrescentada uma cláusula 11ª-A, dizendo coisa parecida, exceto no caso de exigência com uso de formulário de segurança ou quando solicitado pelo tomador, porque esse conhecimento de transporte, ele gera crédito para efeito de dedução na apuração do ICMS quando se trata de frete pago pelo destinatário.
o destinatário vai utilizar esse crédito. Quando é frete pago pelo remetente, quem vai utilizar esse crédito é o remetente da mercadoria na situação frete CIF. Então, se o tomador do serviço, remetente que quando paga ou destinatário quando paga, exigir, então tem que ser emitido fisicamente esse DACT. Mas, se não, ele poderá ser emitido por meio eletrônico também, seguindo o formato que está estabelecido no MOC. Desde que tenha sido emitido o manifesto de carga fiscal eletrônico, o manifesto fiscal eletrônico. Agora, o que nós temos importante também aí é que esse documento ele vai também ser substituído no momento da entrega da mercadoria. E eu tenho visto que, às vezes, você pede alguma mercadoria. Quando utiliza o e-commerce, a mercadoria, quando chega, em vez de você assinar um documento, você, quando faz a compra, recebe um código. Quando a mercadoria chega, o entregador pergunta qual é o código. Esse código ele lança no sistema dele e serve de comprovante de entrega para o remetente da mercadoria. Então, é nesse sistema que vai ser aplicado através de um código. Quando você emitir esse documento, vai gerar para o destinatário um código. Quando a mercadoria chegar e você receber a mercadoria, informa ao entregador da mercadoria aquele código, ele lança no sistema e completa a composição de todo o serviço, de saída, transporte e entrega da mercadoria, para todos os efeitos legais. Então, vamos ver o que dizia a cláusula 18ª. A ocorrência de fatos relacionados com o conhecimento de transporte eletrônico denomina-se evento do conhecimento de transporte eletrônico. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: os eventos relacionados a um conhecimento de transporte eletrônico são, aí lá no inciso 21, comprovante de entrega do conhecimento eletrônico, registro, que é o registro de entrega da mercadoria pelo transportador, mediante a captura eletrônica de informações relacionadas com a confirmação da entrega da mercadoria. Então, eu digo, pode ser um código, pode ser um código de barra ou coisa parecida. O parágrafo 5º diz o seguinte: a comprovação da entrega da mercadoria realizada pelo transportador nos termos do inciso 21 que nós citamos acima, substitui o canhoto de papel do documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico. Então, aquele picotezinho que se tira e assina para devolver, essa comprovação eletrônica, ela vai substituir e extinguir a exigência de papel em todas as fases da logística do transporte. Então, não teremos a nota fiscal eletrônica, não teremos o manifesto eletrônico e não teremos também o conhecimento de transporte eletrônico. Ou físico, todos eles vão ser de forma eletrônica. Então, são essas as alterações. Aí, quando isso entrou em vigor? Dia 1º de janeiro agora. Já está valendo. Bom, mas se quem não está utilizando? Então, isso é uma questão entre o transportador e o tomador do serviço. Se o tomador do serviço disser que não quer, não vai fazer. Se o tomador do serviço disser que aceita, ok. E isso vai facilitar muito a burocracia, porque vai evitar arquivos em papéis, que hoje nós temos empresas, depósitos enormes para guardar por 5 anos documentos físicos, né? E isso acaba com esses documentos físicos, porque eles vão ficar todos de forma eletrônica. Nós temos aqui o decreto 11.313, do dia 28 de dezembro agora, um dos últimos atos do governo anterior, que regulamenta a lei 14.206 de 22. Essa lei instituiu o DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico. Bom, quando diz que isso vai diminuir custo, porque diminui documento, diminui isso aqui, isso não é verdade. Porque o DTE ele é um contrato entre o transportador, a empresa de transporte de carga, a ETC, entre a empresa de transporte de carga, a ETC, e o transportador subcontratado, ou entre a empresa remetente da mercadoria e quando contrata o transportador autônomo e não contrata uma empresa de transporte. Porque o documento da empresa de transporte é o DACT, é o documento, aliás, é o DACT não, é o conhecimento de transporte. Esse é que é o documento fiscal que dá direito ao crédito fiscal. O DACT é o auxiliar.
Então, quando se contrata uma empresa transportadora, ou uma empresa de transporte, uma ETC, ela vai emitir um conhecimento de transporte. Se for cargas diversas, numa logística permanente, ele vai emitir um contrato de transporte e pode emitir o conhecimento de transporte periodicamente para efeito da cobrança do frete. A empresa, pessoa jurídica de transporte, não pode cobrar frete através de RPA. Então, razão porque o documento oficial fiscal para a cobrança do frete é o conhecimento. Quando se contrata ou subcontrata um transportador autônomo chamado TAC, esse vai receber o seu frete através de um RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, onde está descrito o valor do frete, o percurso, o peso, o pedágio, etc, 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 o adiantamento, o saldo, onde vai ser pago o saldo, e surge a história do CIOT, que é o Código de Identificação da Operação de Transporte, para poder o governo ter o controle e você depositar o frete numa conta indicada, no contrato indicada pelo prestador de serviço. Esse DTE ele vem para substituir o RPA. Ele, além de ter a figura de um documento, digamos, de um contrato, ele está especificado todas as obrigações do contratante, ou seja, do tomador do serviço e do transportador autônomo, percurso, período, tempo, adiantamento, pedágio, obedecer a tabela do frete mínimo, etc, etc, etc. Só que o governo federal está querendo gerar esse documento eletronicamente através de um sistema de acesso para uma empresa. Hoje o CIOT é gerado pelo banco. Estão querendo cadastrar empresas para gerar o DTE. Então, nesse momento, da regulamentação, o Ministério da Infraestrutura tem um prazo de 90 dias. Eu não sei se fica o Ministério da Infraestrutura ou passou a ser o Ministério do Transporte. Eu precisaria olhar como ficou a configuração atual. Mas ainda na lei está o Ministério da Infraestrutura. Tem um prazo de 90 dias para regulamentar os detalhes, formato, cadastrar a empresa que vai gerar o documento e baixar a sua regulamentação geral sobre o comportamento. Quem poderá ser cadastrado para gerar o documento, que pode ser um banco, pode ser uma outra empresa, condições desse cadastramento, que vantagem poderá levar essa empresa, o prazo que essa empresa tem para devolver para a conta corrente do transportador o valor recebido, ou se o valor vai ser depositado direto, tudo isso vai ser regulamentado ainda pelo Ministério no prazo de 90 dias. Depois disso, dessa regulamentação, aí começa-se a utilizar o sistema. Esse sistema ele vai ser implementado em 4 etapas. Aí o regulamento, obviamente, vai dizer quais são as etapas que nós temos. No decreto já vem essas etapas mais ou menos, mas especificamente elas vão ser definidas no regulamento que deve sair dentro do prazo de 90 dias pelo Ministério. Então, está avançando esses sistemas, mas quero dizer para vocês que esse DTE ele é uma forma do governo federal controlar o pagamento de frete. Eu já comentei nesse espaço que o frete era pago em cheque, era pago em espécie, era pago em vale, para o motorista lá na frente trocar por diesel ou coisa parecida, então era para todo jeito. O que o governo quer é que o dinheiro não seja entregue nem em espécie, nem em cheque ao transportador. Seja depositado na conta do transportador para que ele tenha o controle do faturamento daquele transportador e possa tributá-lo. Ele é um controle que o governo federal tem, que a Receita Federal vai ter em cima do transportador autônomo de cargas. Eles pediram e eles conseguiram. Porque quem fez todo esse trabalho para essa regulamentação foi a NTT, tem 3T, né? Agência Nacional dos Transportadores em Transporte Terrestre, né? Agência Nacional dos Transportadores em Transporte Terrestre, que é dos empregados, dos trabalhadores. Então, esse conseguiu e agora está sendo regulamentado. Isso vem evoluindo desde 2007 e até agora que está chegando ao final dessa regulamentação. Despesa, melhor dizendo,
Despesa com home office não sofre incidência de contribuição para o INSS. Pessoal, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas despesas elas são indenizatórias. Então, agora foi regulamentado através de uma consulta que foi feita à Receita Federal e através de uma solução de consulta com a COSIT, ela respondeu o seguinte: assunto, contribuições sociais previdenciárias, verbas indenizatórias, teletrabalho. O teletrabalho, conforme nós já comentamos aqui, é o home office. Não incidência, comprovação dos valores. Aí ele bota a emenda o seguinte: os valores pagos para ressarcimento de despesas arcadas pelos empregados com internet e consumo de energia elétrica em decorrência da prestação de serviço no regime de teletrabalho não deve ser incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então, vejam o seguinte, senhores, uma palavra super importante: ressarcimento. E o que é ressarcimento? Ressarcimento é a devolução para quem gastou em nome de alguém. Então, o empregado gastou em nome do empregador para prestar o serviço. Aqui está com internet ou com consumo de energia elétrica. Depende do contrato do teletrabalho, pode ter outras despesas que vão ser ressarcidas, como, por exemplo, manutenção do computador, aquisição do computador, de software, de papel, impressora, tudo isso, se for utilizado para a prestação do serviço de teletrabalho, o empregado pode pagar, receber a nota fiscal em seu nome, receber a nota fiscal e o recibo em seu nome e fazer um recibo para o empregador de ressarcimento. Se a nota fiscal vier em nome do empregador, não tem como fazer o ressarcimento. Então, tem que haver a comprovação de que foi o empregado que gastou o dinheiro e o empregador está lhe devolvendo esse dinheiro através de uma comprovação, né, documental, fiscal necessária. Então, ressarcimento é isso: você ressarce uma despesa comprovadamente realizada, no caso concreto, pelo empregado, que tem um contrato de teletrabalho com a empresa. Ok? Avante. STF julgará 7 pontos da reforma trabalhista e a demissão sem justificativa, a Convenção 158 da OIT. Bem, foram propostas, de 2017 para cá, 39 ações contrárias à reforma trabalhista. Das 39 ações, 28 já foram encerradas. E nós temos agora 11 em tramitação, as 11 abordando 7 temas principais. O principal tema é o contrato de trabalho intermitente, que ninguém ficou aquela confusão. O Ministério Público do Trabalho não concorda, os sindicatos dos trabalhadores não concordam, mas a legislação está vigente. E o que é o contrato de trabalho intermitente? Ela só autoriza essa modalidade para serviços esporádicos, com alternância de período da prestação de serviço, a alternância entre a prestação de serviço e a inatividade do empregado. Ele recebe o pagamento pelas horas ou pelas diárias prestadas, e o pagamento é imediato, e no pagamento daquela jornada, daquele serviço prestado, daquela jornada prestada, já vão embutido o 13º, as férias e todos os direitos decorrentes, para não ficar nada sendo aglutinado. O empregador tem por obrigação convocar o empregado para se apresentar com 24 horas de antecedência, sob pena de ficar desobrigado de comparecer, e uma vez convocado, ele não pode deixar de comparecer. E só paga pelo aquele trabalho. Isso funciona muito bem em bufês, restaurantes, serviço de teleentrega, quando aumenta, né, o serviço, algumas coisas nesse sentido. Então, muitas empresas têm esse tipo de contrato. Então, eles estão querendo derrubar esse tipo de contrato, essa proposta da ação. Então, vamos ver quais são os 7 temas que estão lá.
Trabalho intermitente, que eu comentei agora, são a ação direta de inconstitucionalidade 5826, 6154 e 5829. O teto de reparação de dano extrapatrimonial. O que aconteceu? A reforma estabeleceu um limite para a reparação de dano extrapatrimonial. Não tinha limite, ficava sempre arbitrado. O juiz vai poder arbitrar, mas dentro de um limite estabelecido pela lei, que está como base o teto da Previdência Social. Então essas ADI, a 650, 600, 60.050, 60.069, 60.082. A adoção de jornada 12 por 36 por meio de acordo individual. Hoje, há muito tempo é permitida a adoção de jornada de 12 por 36, mas sempre através de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A reforma disse que era possível através do acordo individual, empregado e empregador direto, só ele lá. Então, eles estão querendo que seja julgado também inconstitucional. É a ADI 5994. Negociação de demissões coletivas com o sindicato. Negociação de demissões coletivas com o sindicato é que eles estão querendo. Na verdade, é sem o sindicato, porque as demissões coletivas, pela reforma, podem ocorrer sem a participação do sindicato, e o sindicato quer retornar a ter o direito a essa negociação. Então, a ADI é nesse sentido, a 6142. Regra para estabelecimento e alteração de súmulas e enunciados. O que é que acontece? Há uma certa rigidez na legislação trabalhista, que muitas vezes, em virtude da evolução do dia a dia, sai prejudicado, porque o Tribunal Superior do Trabalho, depois de muitas decisões e repetições de alguns casos concretos, estabelece uma súmula e um enunciado. E isso passa a ser seguido normalmente pela Justiça de primeira instância e de segunda instância. E a reforma facilitou que houvesse essas alterações se a rigidez, então, existente, e exigia um quórum, uma proposta, etc. Então, facilitou. Essa ADI 6188 quer que volte à sistemática antiga, trazendo de volta a rigidez da Justiça do Trabalho na modificação dessas súmulas e desses anunciados. Indicação do valor de pedidos em reclamação trabalhista. A partir da reforma de 2017, diversas ações trabalhistas foram arquivadas porque o advogado ele simplesmente peticionava e dizia: deixou de pagar isso, deixou de pagar aquilo, deixou de pagar aquilo, e pede tudo isso, sem botar valor, sem botar nada, dificultando o entendimento da empresa para efeito de defesa, para efeito de contestar. Então, a regra vê o seguinte, que o valor tem que estar líquido, ou cada parcela que está sendo reclamada, o advogado tem que juntar na petição inicial, tem que colocar lá o valor que está sendo reclamado e o título daquela verba que está reclamando. E estão achando que isso traz muita burocracia, estão pedindo para que esses valores voltem ao sistema antigo para facilitar o trabalho dos advogados trabalhistas. Obviamente, do jeito que tem advogado do lado do reclamante, tem advogado do lado do reclamado. Então, se tem dificuldade para um, tem dificuldade para o outro. Então, por que facilitar a vida de um e complicar a vida do outro? Então, isso eu não vejo com bons olhos também, não. E a justiça gratuita nos tribunais trabalhistas, é a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, número 80. As ADI foram propostas pela CUT e pela CONTAG. E a ADC foi pelo próprio Ministério, que é para poder haver a declaração de constitucionalidade, o Supremo apreciar, porque está havendo muito questionamento. O que é essa justiça gratuita nos tribunais trabalhistas? O 100% até a reforma, todas as reclamações trabalhistas em que o reclamante perdia a questão, o trabalhador perdia a questão, ele não pagava sucumbência e nem pagava custas. A partir da reforma, se a ação for temerária, não é porque perdeu a questão que vai pagar, mas se a ação for temerária, sabia que não dava resultado, pediu muita coisa, sabendo que não tinha direito, cria uma situação, então, se isso ficar comprovado nos autoprocessos, o juiz vai condenar o trabalhador nas custas processuais e do honorário para o advogado da empresa. Então, isso hoje está valendo, isso diminuiu.
acentuadamente o número de reclamações, e o que o Ministério do Trabalho quer é que o Supremo endosse essa norma que está na reforma trabalhista. Então, é a favor da manutenção, da validação desse dispositivo que está na CLT, inserido que foi em 2017 pela reforma trabalhista. A Convenção número 158 da OIT. Diz o artigo 4º da Convenção, são 20 artigos dessa Convenção, o seguinte: não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade, o seu comportamento, ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Isso foi apresentado em 2007, acho que foi em 2007, 1997. Em 1997, foi apresentado e foi incorporada à legislação brasileira. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu, em 1996, ele baixou o decreto, ela foi em 1994, essa convenção. E em 1996, através do decreto 2100, ele denunciou. No caso aqui, o que é denunciar? É dizer, não aceita, tira do ordenamento jurídico brasileiro essa convenção, nós não vamos aceitar. Então, houve essa ação, a ADI 1625, pela CONTAG, que é dos Trabalhadores da Agricultura, e a CUT, em 1997. Eles entraram com essa ação. Hoje o placar dizendo que esse decreto não tem validade, porque o decreto deveria ter ido para ser ratificado pelo Congresso Nacional, coisa que não aconteceu, o Congresso Nacional não ratificou, e hoje a votação está da seguinte forma: já deu maioria para invalidar o decreto, e então teve 6 votos sim, é inconstitucional o decreto, se não tiver a ratificação pelo Congresso Nacional, e 1 voto não. Então, faltam 6 três, são 11 votos, está faltando 4 votos somente. Então, já não modifica. E a votação está parada, porque também eles precisam estabelecer a partir de quê, quando, como. Qual é a solução? A solução é que o Congresso, a qualquer momento, ratifique esse decreto. Ainda pode ser ratificado. Então, ou que seja baixado um novo decreto e o Congresso ratifique. Então, a iniciativa agora está a critério. Enquanto o Supremo vai demorando, você vê que é de 1997, nós estamos com quantos anos? Né? Faça as contas aí, que eu já estou ruim de conta. 1997 para 2007, 10 anos, 25. 2017, 20 anos, 25 anos, né? É, Então, a ação está com 25 anos tramitando, não mandou, mas agora o que acontece, pessoal? Agora, em 2023, ela obrigatoriamente será julgada, porque foi decidido que a tramitação dos pedidos de vista lá no Supremo Tribunal Federal, decorrido um certo prazo, ela volta automaticamente, independente do ministro que pediu vista devolver ou não. Então, era isso que demorava demais o julgamento do Supremo, agora isso vai ser mais agilizado. Ele pede vista, ele tem um prazo para devolver. Se não devolver naquele prazo, o presidente, ou a presidente, no caso hoje é a presidente, do Supremo Tribunal Federal coloca em pauta, mesmo que ele não tenha devolvido. Então, isso vai agilizar. E esse processo está com pedido de vista. E agora ele vai entrar em pauta para ser julgado. Então, é hora de se cutucar, né, o Congresso Nacional para que ele ratifique esse decreto número 2100 de 1996, e se o fizer, dá validade no período todo, e nós não teremos esse problema. Só que tem um detalhe importante, é que nesse período, a questão da demissão no Brasil já foi devidamente regulamentado. Primeiro, o seguinte: a Constituição de 1988 dá a garantia do emprego ou a indenização. A indenização que foi estabelecida na regulamentação são os 40% do FGTS. Aviso prévio indenizado, com mais um dia em cima, e mais os 40% do FGTS. Então, é essa a garantia que dá, e já é essa indenização que está prevista para a demissão sem justa causa. Tem outra questão a ser analisada aí. É uma questão de semântica. Você vê o seguinte, ó:
necessidade de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. E o que é uma causa justificada? Uma causa justificada não é obrigado que seja justa, e nem tampouco que seja por motivo qualquer. A empresa está dando um redirecionamento à sua atuação, ao seu quadro de empregados, diminuindo custos, reduzindo a folha salarial. Isso é uma causa justificada. Então, se já está na legislação brasileira previsto uma indenização para você botar para fora sem justa causa, que é o artigo 482 da CLT, então você já tem essa regulamentação, tanto da Constituição Federal, quando garante essa indenização, como na legislação da Lei 8.036, que estabelece os 40%, como nas próprias CLT, no artigo 482, que estabelece as indenizações nos casos em que a demissão seja justa causa. Aí, assim sendo, nós já estamos devidamente, dentro do ordenamento jurídico, regulamentado sobre isso. Porém, ainda existe esse pêndulo aí, desse decreto 2001, que precisa ser ratificado para não trazer uma insegurança jurídica. Muito bem. Medidas do Ministério da Fazenda. Embora pareça muito, mas eles baixaram algumas medidas provisórias. Uma medida provisória cria um comitê de risco fiscal para analisar os créditos fiscais da União e ver onde é que tem risco de perda maior. A outra é reestabelecendo o voto de qualidade no CARF, e o Supremo Tribunal decidiu que não poderia ter esse voto de qualidade, porque 100% dos votos de qualidade é pelo presidente do CARF, obviamente, que é um representante do Ministério da Fazenda, e sempre a favor da Fazenda e em prejuízo do contribuinte. Entende-se que a parte mais hipossuficiente é o contribuinte, e por isso deveria ser beneficiado, porque no empate deveria beneficiar o contribuinte. Outros entendem que se trata de questão de natureza pública, então tem que beneficiar a Fazenda. E, em virtude disso, ficou decidido que não haveria o desempate. Em havendo o empate, obviamente que a decisão seria favorável ao contribuinte. Agora, essa medida provisória, ela vai estar restabelecendo o direito do voto de qualidade para o presidente do CARF. O outro é trazendo um refinanciamento, ainda vai ser regulamentado para as micro e pequenas empresas, das micro e pequena empresa. Mas o que nos interessa mesmo é a medida provisória 1159, que diz o seguinte: ela lançou dentro das leis ordinárias que regulamenta a não cumulatividade do PIS e a não cumulatividade da COFINS, esses dois dispositivos aí: exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações de venda. Essa aí é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações de venda. Mas colocou lá no artigo 3º a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS nas aquisições. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte: você, quando compra a mercadoria, o ICMS vem embutido no custo de aquisição. Então, está ali embutido no custo de aquisição. Quando você vende a mercadoria, você destaca o ICMS, que vai embutido no custo de venda. Quando você vai apurar o ICMS, você deduz do custo de aquisição, mas para efeito de ICMS. Mas quando você calcula o PIS e a COFINS do fornecedor da mercadoria, ele calcula sobre o preço que vendeu para o atacadista. O atacadista, quando vende para o varejista, ele vai pagar o PIS e a COFINS em cima do preço de venda. Ele não deduz o PIS e o COFINS do seu fornecedor. A não cumulatividade não é desse jeito. A não cumulatividade é pelo custo de aquisição. O que está fazendo agora? A medida provisória 1159 está tirando da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS na aquisição de mercadoria a parcela do ICMS do fornecedor. Vigor.
dia 1º de maio, agora, entra em vigor no dia 1º de maio. Essa medida provisória, ela foi da semana passada, ela obviamente, que em virtude da noventena, então tem que obedecer 3 meses fora o mês da publicação. Então nós temos o mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. Então, o primeiro dia do mês, do 4º mês, que é o 1º de maio, entra em vigor. Então, viu, Sandoval, nós já estou trabalhando aqui no Mandato de Segurança Coletiva pela ADASP. O Antônio pediu para fazer também pelo sindicato na Bahia. Nós vamos fazer também, vamos fazer pela Associação do Ceará. E sugiro às entidades que queiram fazer, porque vai fazer um mandato de segurança preventivo, que só vai entrar em vigor no dia 1º de maio. Então, entra aí o mandato de segurança coletivo preventivo, alegando que isso está extirpando do crédito do contribuinte uma parte do custo de aquisição da mercadoria. Então, é esse o ponto que nós trouxemos aqui para vocês. Eles fundamentaram o seguinte: é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que diz: o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições do PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Baseado nessa questão da matriz constitucional da contribuição do PIS e da COFINS e do princípio da razoabilidade, essa medida provisória não tem sustentação legal. Então, essa a questão. E ele remete, obviamente, à questão dos insumos. Aí nós não estamos tratando, basicamente, do que é insumo, do que deixa de ser de insumo. Porque o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, não analisou o que é insumo, porque discutir a natureza do que é insumo é do STJ e não do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a decisão de dezembro, agora recente, e nós vamos discutir todas essas matérias agora, e está aberta a discussão, presidente. Bom, só vou voltar um instantinho, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas, enfim, com relação ao O tempo que a gente quiser. o primeiro tópico que você apresentou, com relação à substituição da assinatura do canhoto da nota fiscal, né, isso acho que é uma coisa que foi uma evolução muito boa, porque em todos os casos tem dois importantes. Por exemplo, se o caminhão está distante, eu estou entendendo que o Zé Carlos está aqui, mas a Disca vai fazer uma entrega e ela só tem, como é uma transação mercantil, o que juridicamente representa a transição mercantil é o canhoto assinado, ou seja, o serviço foi prestado e a mercadoria foi recebida. Então, nesse aspecto já fica bom, e no outro o garoto, quando vai, até ele voltar, se a entrega for muito grande, tiver 3, 4 dias do carro numa distância grande, com relação à cobrança também, ela só pode começar a ser exercida na medida que o garoto volta aqui e é conferido. Então, isso também é um benefício maravilhoso, porque é online. O que eu queria perguntar, e pode ser que passou despercebido, e vocês me perdoem aqui a minha ignorância. Toda carga que sai com um DANF para cada cliente, né? Um DANF vamos dizer que tenha 20 clientes no roteiro de uma entrega do distribuidor atacadista, vão 20 DANFs, né? Isso está sendo substituído digitalmente. Quando um fiscal parar um caminhão, por exemplo, e eu quero saber se a documentação está onde? Está no celular do motorista ou vai um papel com um QR Code, alguma coisa para poder identificar tudo que está ali, doutor? Essa foi a minha primeira a dúvida da sua primeira apresentação. O DANF continua, Sandoval. Tá. Ele substitui somente o manifesto, vai o DANF, vai o DAC, substitui o manifesto e a obrigação do retorno do retorno do canhoto assinado. Tá bom, então. Ok, explicado. Obrigado. Bom, agora eu vou abrir para essa última aí, que você comentou que é crédito do PIS e COFINS do ICMS do fornecedor, porque tem, por exemplo, dentro hoje da substituição tributária, é o ICMS que vai para lá para o preço de venda que está sugerido.
O do fornecedor, o da indústria, vamos dizer que está dentro do estado de São Paulo, e a maioria das alíquotas são 18%, é sobre esse 18%, doutor? É sobre o 18%. Vamos considerar o seguinte: o atacadista comprou da indústria de São Paulo uma mercadoria para revender. Aí vem um crédito para efeito de ICMS. Eu não vou falar em ST para poder facilitar o entendimento. Tá. Vem um crédito de ICMS de 18%. Vamos que ele comprou a mercadoria por R$ 100. Então, vem um crédito de 18%, ele vai vender pelo mesmo 100, vamos dizer assim, ele não pagaria ICMS, porque ele se acredita do 100, se debita de 100, de 18, se acredita de 18. Ok? Mas vamos ver o seguinte: o fornecedor, quando vende essa mercadoria pelos R$ 100, ele vai calcular em cima desses R$ 100. Vou arredondar, pessoal, mas é 9,1 quebrado% para o PIS e a COFINS. Vou arredondar em 10. Então, ele pagaria R$ 10 de PIS e COFINS. Ok? O atacadista, quando fosse vender, pagar ele não ia pagar praticamente nada, porque ele não englobou nada. Mas vamos que ele vai englobar alguma coisa para poder pagar, né? Então não teria PIS nem COFINS. Mas nessa situação ele já iria pagar, porque ele iria tirar do ICMS da compra os R$ 18. Tá. Ele não teria mais o crédito de R$ 100 para calcular o PIS e COFINS de crédito para ele. Ele teria R$ 100 menos 18. 82. Ele teria 82. Ah, Então, é isso que vai aumentar. É nesse sentido. Então, é 10% de 18. tá, Estou arredondando. Então, tá. se compra com 12, vai ser 10% de 12, 1,2. Ou seja, 1,1 quebrado. Esse é o aumento de custo que vai dar a partir do mês de maio. Isso Tá em ótimo. grosso número. Se eu estiver errado, doutor Fernando, por favor, me corrija. Doutor Damasceno, essa questão, né, da não cumulatividade do PIS/COFINS em face do ICMS na base, né? Então, é uma discussão, né, que já vem de longa data, né? E a questão era de como se calcular, né? Pela lógica, né? Pela lógica, eu particularmente, né, sempre entendi que se você tira da saída, vai tirar da entrada também, né? A medida judicial, né, que o doutor tá fazendo aí seria no sentido como crédito, né? Ao invés de 100 menos 18, abater 100, né? Como no PIS e COFINS é base contra base, né? Então, ao invés de deduzir, né, 100 menos 18, né, seria deduzir o 100. Seria nesse sentido, né? É nesse sentido porque, viu, Okay. Fernando? É como está hoje. Tanto a União reconhece esse direito que está legislando nesse sentido para tirar, né? Está reconhecendo a decisão do Supremo e no outro está dando nova regulamentação na não cumulatividade do PIS e da COFINS, retirando da base do crédito o ICMS da aquisição. Tá É nesse certo. sentido, sim. Ok. Damasceno, Diga-me. tentando entender um pouquinho aí essa explanação de vocês. Quando a gente recebe uma nota fiscal, a gente recebe ela com o valor embutido dos impostos. Então, a gente fala que os impostos são calculados por dentro, PIS, COFINS, ICMS. Então, no resumo do cálculo matemático, é uma regra de 3, né? Você parte de um valor base e sobre ele você acrescenta 9,25 mais 18 ou mais 17 para chegar no valor de face da nota. Quando isso chega para a gente faz um cálculo que eu chamo de cálculo reverso. Você, a partir do valor bruto da nota, você exclui o valor do PIS, da COFINS e do ICMS, considerando que sejam só eles, tá? Como exemplo, para chegar no valor do custo efetivo da mercadoria sem os impostos.
essa regra, ela, nesse caso, ela não teria como considerar a base de cálculo do ICMS, ou eu estou entendendo de forma errada? Eu acho que seu Porque, raciocínio, assim, a seu partir do raciocínio valor não de está custo. correto. Porque, assim, tudo bem, seu raciocínio só para saber o valor líquido da mercadoria sem o imposto embutido na aquisição, esse é o raciocínio. Mas isso não serve de nada para você que adquiriu a mercadoria. Você não vai aproveitar em nada esse cálculo aí. Ele é Porque o crédito do ICMS. Porque o ICMS é o seguinte: o ICMS destacado da nota de aquisição, você vai lançar no seu livro de entrada para compensar com o seu livro de saída e apurar no seu livro de apuração. A ICMS. mesma coisa com o PIS e COFINS. PIS e COFINS não é a mesma coisa, não. É. Não é, porque o PIS e COFINS do seu fornecedor não tem nada a ver para você. Não é crédito seu. Tem Não? nada a ver, você não aproveita crédito, porque é base por base, como o doutor Fernando acabou de falar. Um é crédito por crédito, outro é base por base. Então não tem nada a ver. Se ele calculou, não calculou, se. É tanto o seguinte: se o teu fornecedor não paga PIS nem COFINS, mas tu, quando for vender, paga PIS e COFINS, não vai alterar o teu crédito em relação ao valor de aquisição. Não, imaginando uma mercadoria que seja débito e crédito geral, não seja monofásica, que tenha PIS e COFINS. A nota fiscal não vem, mesmo que não venha com destaque. Não considera-se que sobre o valor existe o PIS e COFINS? Não, Não? não. Não PIS e pode ser COFINS, aproveitado. ó, Não pode ser aproveitado não crédito. confunda o cálculo, a apuração de ICMS, que é uma coisa, com a apuração de PIS e COFINS. É Sem totalmente dúvida. diferente. Um Sem dúvida. é imposto por imposto, o outro é imposto da base, é base por base. Então, você, quando vai calcular o seu crédito, é em cima de bases. Não interessa o valor que o seu cliente, seu fornecedor pagou, destacou, coisa parecida. Não interessa. O meu crédito de PIS e COFINS ele é calculado de que forma, Damasceno? Em cima do custo pelo mesmo percentual do seu débito, em cima do custo de aquisição. Exatamente. Para chegar ao custo de aquisição, você não tira da base do preço de venda. Como é que você sabe? Tira não. Você vai acrescentar, você pega a nota fiscal cheia, mais o frete se foi FOB, mais alguma coisa que você pagou para acrescentar, aí você tem seu custo de aquisição. O custo de aquisição é bruto, não é líquido. Então, é seu preço de venda, não é custo. Preço de compra. Preço de compra, não é custo. O que é o custo é o preço de compra. Quanto você pagou para poder ter ali a mercadoria com você. Uhum. Viu? Aí você pagou. Se pagou seguro, soma. Se pagou frete, soma. Se pagou a mercadoria, soma. É isso tudo. Mas onde está a base do ICMS aí? Aí eu não estou falando de CBR, estou falando Não. de PIS e COFINS. Onde está a base do PIS e da COFINS sobre o ICMS na compra? Que eles querem que tire. Ele quer muito bem. Você compra uma mercadoria e vê a nota fiscal, né? Isso. Na nota fiscal, o seu cliente, fornecedor, seu fornecedor destacou o ICMS dele, fruto dele. Aí, essa lei está querendo que você pegue o valor da nota menos o ICMS do seu fornecedor e encontre a base do seu PIS e COFINS, do seu crédito de PIS e COFINS. Entendeu, não? Não, eu entendi. Mas, assim, é muito estranho você pensar isso se você faz um cálculo para chegar na base. O ICMS, ele parte do custo, aspas. É como se você tivesse que abrir o custo de compra. O fornecedor teria que abrir o custo dele de mercadoria, para você poder apurar os impostos. José, esse raciocínio que você está adotando é o raciocínio que deixou muito advogado de cabelo branco e outros sem cabelo, que nem eu e o Fernando. Né? A gente perdeu muito cabelo para poder chegar a isso aí. Mas essa linha é que o Supremo adotou, essa linha que se aplica hoje, né? Essa é a linha. Então, o ICMS do teu fornecedor está embutido no teu custo de aquisição. Então, ele não pode tirar. E agora a norma está tirando. Você está diminuindo seu custo de aquisição para efeito do seu crédito, não para efeito do seu custo mesmo do seu preço, para fazer seu preço de venda. Seu preço de venda é uma coisa, seu crédito é outra coisa. Tá?
Exatamente. Mas, é como eu lhe digo, o custo de aquisição, ele soma. O I está na lei isso, inclusive, tá? Lá na lei. Você soma o valor da mercadoria, o valor do frete pago, se por acaso foi pago por você, se foi pago pelo remetente já está embutido, o valor do seguro, se você pagou a par, tudo que você pagou para poder receber a mercadoria dentro do seu depósito. Isso é o custo de aquisição. Exatamente. Pois esse custo de aquisição somado, você multiplica por 9 pontos, não sei o quê, e encontra o seu crédito de PIS e de COFINS dessa operação. Aí é que estava estranho para mim, sabe, Damasceno? Eu vou até rever essa questão, não tenho como afirmar, mas eu não entendia que era o valor da mercadoria mais o ICMS, e aí somado às despesas acessórias, eu vou chamar assim aquilo que você considerou aí, que se aplicava 9,25 sobre essa base. Mas ICMS não, porque o ICMS já está embutido do preço da mercadoria. Pois é, eu entendi. Mas você vai botar mais ICMS quando você está tratando de ST. Nós estamos tratando de mercadoria sem ST. Não, perfeito. Eu entendi que, na verdade, essa base que se chegava do PIS e COFINS já era sem o ICMS. Ele está embutido. Ele está embutido. Ele é destacado só para mero controle. Ele está embutido no valor. Ele está embutido você não vai somar. Você não vai somar. Agora, o que o governo quer? Que você retire. E nós queremos que esqueça que ele existe. Para mim, ele já era retirado. Não é. Não? Não. Depois eu vou rever, então. Que interessante. Pode ser que você esteja perdendo dinheiro aí, seus clientes, seus associados estejam perdendo dinheiro com esses cálculos. Não, com certeza não. Essa é ignorância minha mesmo, pode ter certeza. É desconhecimento meu. É porque, olha, a gente falar de números assim, verbalmente, sem apresentar, um negócio assim numa tela, né? Não, fica muito fluido. Mas é porque eu não fiz isso, porque eu estava tratando já de assunto que já é mastigado. Uhum. Mas é isso que eu tô, é dessa forma. Olha que eu estou falando ali, só olhando. Se eu disser alguma coisa errada aqui, ele me chama na hora. É o seguinte, né? Eu tenho entendimento diverso, né? Mas digamos assim, respeito, né? O entendimento diferente do meu, né? Principalmente do Dr. Damasceno, né? Eu sempre entendi que se tira da saída, tem que tirar da entrada também. Senão vai dar ganho sem causa, né? Uhum. Esse sempre foi meu entendimento até lá de trás, né? Mesmo quando o Supremo firmou o entendimento de que, olha, exclui da saída PT saudações, né? Não entrou no mérito das entradas, né? Porque, veja bem, o fornecedor nosso, quando ele calcula o PIS e COFINS, ele já exclui o ICMS da base, né? Exatamente. Agora, se eu pegar a base cheia e jogar como crédito contra a minha base das saídas, né? Quer dizer, eu estou tirando da saída, mas da entrada eu estou considerando mais do que o meu fornecedor está pagando, né? Aí, se colocar na ponta do lápis, né? Vai dar uma perda de arrecadação para a União. Mas é entendimento meu, né? E não sou dono da verdade também, né? Esse entendimento foi tese que foi defendida e não foi vencedora. Viu? Então, a tese que foi vencedora é mais benéfica para o contribuinte. É desse ponto, José, que nós estamos batendo, sabe? O governo federal agora quer regulamentar para trazer para a tese do doutor Fernando. Eu estava na mesma linha do doutor Fernando. Eu tenho o mesmo entendimento que ele. A minha referência é a mesma. Mas olha, se fosse a não cumulatividade pelos tributos destacados, que PIS e COFINS não é imposto, é contribuição, se fosse pelos tributos destacados, eu estava de pleno acordo. Mas não é pelo tributo destacado, é pela base de cálculo, é pelo custo de aquisição. Então, se vai pelo custo de aquisição, está tudo embutido lá. Não interessa se o remetente da mercadoria pagou ou deixou de pagar, se ele foi isentado ou não, se ele tinha algum incentivo ou não, não interessa. Eu me acredito. Você vai pagar cheio. Porque subentende-se, quando eu pago a nota, eu estou pagando o valor dos impostos. Mas é porque é o seguinte, quando é imposto, no caso aí da operação só tem o ICMS, diferente.
que é imposto contra imposto. Mas quando você vai para contribuição, PIS e a COFINS, é base contra base. Então, a coisa varia. Nós temos que chegar à base de cálculo de cada, do crédito e do débito. É nesse ponto que há confusão, que há essa distorção, às vezes, do entendimento, mas isso leva muito tempo para a gente realmente pensar e entender, porque não, eu acho que não é nem uma questão matemática, acho que é uma questão filosófica, porque é cheio de incógnita. Mas é assim, o que está decidido e está pacificado é na linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês. Embora a tese que o doutor Fernando defenda, ela aparentemente é mais justa para o fisco. Aparentemente é mais justa para o fisco. Mas não é a realidade dos valores botados na ponta da caneta. Mas, É, se os senhores me permitem, como suscitou dúvidas, eu sugiro, doutor Damasceno, que a gente possa usar um capítulo do nosso próximo programa para conversar um pouco mais sobre isso, haja visto que já existe a intenção da Associação Paulista, Associação Cearense, Associação Baiana, de agir juridicamente com relação a isso. Então, se ficar de bom grado, se ficar bom, a gente podia deixar um capítulo do nosso próximo programa, anunciar isso, se você julga conveniente, para a gente debater um pouco mais e até para esclarecer, talvez, as outras associações que possam ter interesse com relação a isso, para a gente formar um entendimento e evoluir nesse assunto. tá, só deixando claro que a questão é o seguinte: hoje a situação está dentro da linha que eu estou dizendo. E o que o governo está querendo com essa medida provisória é trazer para a linha de raciocínio que era defendida por diversos advogados e pela Receita Federal, que é a linha que o doutor Fernando entende mais justa, vamos chamar assim, né? Mais justa. Mas o caso hoje, ele está dessa forma. O crédito é 100%. É assim que está se apurando. Assim, é tanto que o governo está querendo agora mudar a lei para poder tirar. Tanto é isso que o governo está querendo mudar a lei para poder tirar. Porque senão, para que queria mexer nisso? É. Ele colocou na lei o que o Supremo mandou colocar, para deixar claro, até para orientar a fiscalização e deixar isso positivado, e está acrescentando isso aí com a finalidade, dentro dos motivos, finalidade de angariar não sei quantos bilhões para diminuir o déficit. Sim. Entendeu? Então, para aumentar a receita. A Sim. finalidade é criar uma fonte de receita de forma indireta, diminuindo o crédito. Criar receita diminuindo o crédito. É desse jeito. Então, essa questão de sei como é pacífica. Já. Agora, eles estão querendo modificar, mas nada impede que nós possamos debater com bem afinco isso aí, para poder ninguém ter dúvida, até para poder explicar quem procura para tirar dúvida, né? Isso. Deixamos, então, para a próxima, mais um debate sobre como apurar, como apurar PIS e COFINS no cumulativo, né, doutor Fernando? Tá certo. A gente pode rechear isso com compras interestaduais, com substituição tributária, sem substituição tributária, né? As diferentes alíquotas de transações interestaduais. Podíamos rechear um pouquinho aí para que tire o máximo de dúvidas possíveis, né? Dentro desse entendimento. Eu acho que seria uma coisa boa, se nós conseguirmos fazer isso. Sem problema. Da minha parte, tranquilo. Perfeito. Deixa eu cumprimentar, então, o Zé Carlos Casonas, da Dispra, que estava sem som. Então, Zé, boa tarde. Continua sem som. Obrigado aí pela tua presença. Amanhã tem treinamento, né? É isso aí. O Zé continua sem som. Alguém mais quer usar a palavra? Quer conversar um pouco mais? Quer fazer alguma coisa, algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Acho que sim. Acho que então, acho que ninguém
quer fazer uso, eu agradeço a presença de vocês. Doutor, quer fazer algum uso? Levantou a mão? Não, eu não enxerguei. Não. Então, muito obrigado a todos vocês, foi muito bom. A gente aprendeu bastante, tem muita novidade aí, tem muita coisa. Essa atenção que tem que ser prestada com relação ao nosso Congresso, ao nosso STF, é uma coisa diuturna. Tem que olhar o tempo todo, principalmente das 10 da noite até a meia-noite, que costuma surgir muita novidade. Acho bastante prudente que a gente possa discutir um pouquinho este assunto para a próxima nossa reunião, né? Como eu falei, envolvendo substituição tributária, envolvendo transações interestaduais, envolvendo caso a caso aí para a gente sair um pouco mais claros, mais lúcidos, né, com tudo isso aí, e mais uma vez contando com o esforço do doutor Damasceno. Aproveitando, agradeço o esforço até então e pela apresentação de hoje. Agradeço a todos vocês, que a gente tenha uma semana produtiva, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Amém, Sandoval. Parabéns aí, Damasceno, você por trazer esses temas tão complexos para a gente, né? Obrigado. Um abraço a todos. Grande abraço. Um abraço, até mais. Boa tarde, abraço a todos.